que a gente ainda tem muita coisa para aprender com a vida dele. O título da mensagem de hoje, vou pedir para colocar, Pronto para perseverar. Quando a gente vai no dicionário ver o significado da palavra perseverança, ela, dentre várias definições, as que mais se encaixam na nossa pregação de hoje, seriam persistência, tenacidade, constância. Lembra daquela cola tenaz? Então, tenacidade. Eu vou ser rígido, eu vou ser contínuo naquilo. E João tinha essa característica. João, ele tinha muitos seguidores. Pode colocar a primeira imagem, por favor? Ele falava para centenas e milhares de pessoas, impactava a vida daquelas pessoas, anunciando o Evangelho, falando do reino de Deus que havia chegado, sendo um precursor e cumprindo a profecia de Isaías, que falava da vinda do Messias. Mas de repente a gente vê essa imagem de João, diferente daquele João que estava acostumado a viver no deserto, onde ele cresce. Ele é enviado ao deserto por sua mãe desde a infância, cresce naquele deserto, próximo ao Rio Jordão. Certamente a brisa o aconchegava no meio de todo aquele calor. Ele estava acostumado a lidar com pessoas, com multidões, e ter um espaço maravilhoso. Mas há uma mudança na perspectiva da vida desse homem. E de uma hora para outra ele se encontra assim, encarcerado, dentro de 4 paredes. A Bíblia fala que ele se encontrava até acorrentado. E algo acontece na vida de João. Quando a gente fala de perspectiva, a perspectiva seria o modo pelo qual eu enxergo uma pessoa, um objeto ou um pensamento. Então vou pedir ao meu irmão Lúcio, por favor, pega aqui, querido. Fica olhando para mim, por favor. Eu estou tendo uma perspectiva dele. Vocês estão vendo que ele está sorrindo para mim? Não? Ele está sorrindo para mim, sorri, cara. Ele está sorrindo para mim. Não estraga minha pregação, irmão. Ele está sorrindo, só eu vejo. Só eu tenho essa perspectiva, essa visão do meu irmão. Obrigado. Perspectiva é como eu consigo enxergar. Eu enxerguei ele de uma forma e vocês de outra. Vocês não conseguiram, através da visualização direta, ver que o meu irmão estava sorrindo, não é verdade? João, ele passa a ter uma perspectiva diferente na vida dele nesse momento. E assim também acontece às vezes com a gente. Mediante tribulações, dificuldades que enfrentamos, às vezes a gente passa a olhar para situações de uma forma diferente. E às vezes, não conseguimos entender que aquele momento de tribulação, de dificuldade, é para o nosso engrandecimento, é para o nosso crescimento. Então vamos ver aqui, Marcos 6, 17 e 20, como se dá esse processo. Então eu disse que João estava habituado a falar para muitas pessoas, falava para centenas de pessoas no mesmo dia. Uma dessas pessoas foi Herodes. A Bíblia fala que Herodes, ele chega a ser impactado pelas palavras de João. Ele enxergava em João um homem reto, correto, culto. E chegou a ficar balançando em cima do muro para aceitar o que João falava. Vamos ler então? Marcos 6. Eu fiz as marcações aqui. Marcos 6, 17 a 20. A palavra fala assim: mas quando Herodes tomou conhecimento do que comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos? 17.
porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem a João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, e seu irmão, com o qual viera a se casar. Pois na ocasião, João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo, Herodias odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar o seu intento, porquanto Herodes temia a João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Herodes tinha o prazer de ouvir João falar, porque João falava a verdade. Ele via na vida de João um homem justo. Herodes se simpatiza com o Evangelho, mas isso não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque a mente e o coração dele estavam blindados e preocupados com outras coisas. Um comentário aqui da Bíblia fala: ouvir a mensagem de João chegava a fazer Herodes ficar confuso em relação à sua vida e à proposta do reino de Deus. Entretanto, como infelizmente acontece também nos nossos dias de hoje, pessoas nas quais não consegue gerar um arrependimento no coração e, portanto, não conseguem se converter. Gostar dos princípios bíblicos e acreditar que a vida cristã é um bom caminho não é o suficiente para a minha conversão, não é o suficiente para a minha salvação. Todos sabemos que é só um único caminho: Jesus. O apóstolo Paulo fala tanto da conversão. Tem um colega aqui, Fernando, que sabe muito bem que é conversão. Eu estou marchando e vou me converter em outra direção. Conversão é seguir o outro caminho. Herodes não conseguiu, porque a perspectiva de vida dele era outra. Quando a gente fala em perspectiva, é importante a gente ir lá no início de tudo. Deus, quando cria o mundo, Ele, nos 6 primeiros dias, cria céu, mar, rios, plantas, animais e o homem. E tudo que Deus criou, Ele vira e fala: era bom. Deus criou o homem e afirma 7 vezes, falando: era bom. O homem tinha a tranquilidade e a certeza de que a cada dia ele teria a tua provisão, ele teria a tranquilidade, ele seria isento de qualquer doença, mas o homem também muda a sua perspectiva. Ele prefere dar ouvido à serpente, e ao invés de ouvir a frase que certamente ele morreria, ele prefere ouvir a serpente falando que certamente ele não morreria. E nesse momento ele desvia a sua perspectiva mais uma vez. Ele tira o foco de Deus e coloca os seus desejos e anseios e necessidades à frente de tudo na vida dele, assim como Herodes fazia. Mas Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que lá à frente no capítulo 6 de Gênesis, quando fala que Deus se arrependeu de criar o homem e decide começar tudo do zero, Ele iria extinguir a nossa raça da face da terra. Mas Ele procura e encontra um homem, Noé, homem justo e bom, que andava com Deus. Nos nossos dias de hoje, Deus ainda procura esses homens justos perante o Evangelho, perante as promessas do Senhor. E eu creio aqui que nessa manhã nós somos estes justos. Ele ainda continua a procurar essas pessoas, que Ele possa contar conosco. Amém?
Herodes, então, não consegue ter a conversão por essa perspectiva, até porque tinha um propósito, a gente sabe mais à frente. Em Lucas 7:11, a gente vai evidenciar essa mudança de perspectiva na vida de João. Vamos abrir, por favor. 7, de 20 a 23, desculpa, gente. Lucas. Volta a imagem, por favor. Desculpa, deixa aí, eu vou ler, depois a gente volta a imagem. João, então, no cárcere, naquela figura a gente consegue evidenciar que ele se encontra isolado, mas Herodes até permite-lhe as visitas. De milhares de seguidores que ele tinha, poucos iam. E 2 deles eram os principais, que ele tinha maior intimidade e ia conversar com João. E lá no cárcere, provavelmente já não... estudos comprovam que ele fica em torno de 1 ano preso, né? E lá ainda no cárcere, esses discípulos procuram ele e falam: mestre, esse que o senhor veio anunciar, falando que é ele o Messias, está lá fora. Está lá fora, está falando do reino. Por que ele não vem aqui? Por que ele não vem aqui te salvar? E talvez a visão ainda de João, nesse momento, ainda fosse uma visão um pouco superficial do reino. Assim como os discípulos. Talvez ele ainda enxergasse em Jesus um governante político, assim como foi o Davi. Apesar de vir anunciar o reino, talvez nesse momento ele não tivesse a completa perspectiva, a verdadeira visão do reino de Deus. E aí cria-se ali, nesse ambiente, um terreno fértil para Satanás. João em isolamento, passando necessidade, provavelmente uma consequência que surgiu na sua vida foi um certo grau de depressão. O primeiro sintoma da depressão é o isolamento. É mais evidente, né? A pessoa começa a se afastar de tudo e quando você vê, ela não quer nem sair para fazer nada. Esse mês a gente viu a campanha sobre a prevenção de suicídio. Infelizmente, isso tem aumentado num grau exponencial, principalmente com a nossa juventude, os nossos jovens, adolescentes. A depressão é algo que se aproxima de todos nós. E a depressão, ela também está correlacionada a essa perspectiva. Porque a pessoa que chega a esse grau de depressão, ela não consegue enxergar a saída. E o último passo é o suicídio. Domingo passado eu recebi uma notícia tão triste de um irmão de um colega de infância que eu estudei. Esse rapaz, ele não passava por necessidades financeiras, físicas, talvez moral. E na noite de domingo, ele se joga de um dos prédios que ele havia acabado de construir. O que faltou na vida dele? E eu me perguntei: o que eu poderia ter feito para evitar esse último grau? E isso eu quero deixar na mente de vocês hoje. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade que tem crescido a cada dia na nossa sociedade? O que é que nós temos feito para mudar essa perspectiva? Só a verdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que nós temos que levar a eles, senão eles não mudam a perspectiva. E João começa a ter uma visão diferenciada, porque
ali Satanás já começa a falar para ele, será que era esse o propósito? Começa a falar para ele, esse era o Messias. Interroga a João, os próprios discípulos dele, interrogam a ele, esse é o Messias? E João, em Lucas, ele descreve muito bem isso, 7, 20 a 23, e fala assim, logo que João é questionado, ele envia então esses 2 discípulos até Jesus. Assim que os discípulos de João se aproximam de Jesus e lhe explicam, João Batista mandou-nos para vos indagar, és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, veja aqui, Jesus não responde aqui por palavras, Jesus vai fazer atos. E naquela mesma hora, versículo 21, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Depois disso, declarou aos mensageiros, ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E ainda o adverte, e mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Os discípulos saem ali desse local, onde haviam presenciado tudo o que Jesus fez. Jesus, ele manda um recado para João, para ele se lembrar do passado dele, tudo que ele havia aprendido com os essênios, sobre o Antigo Testamento, as leis, mas mais do que isso, para ele se lembrar dos sinais que acompanhariam o Messias. E chegando lá nesse local, os discípulos de João falam para ele tudo o que eles haviam visto. E é sensacional, porque ali a perspectiva de João volta à verdade. Ele passa a enxergar que Jesus verdadeiramente era o Messias, e que ele não deveria se arrepender de tudo o que ele havia feito. Na nossa vida, às vezes, amigos, somos confrontados por atos e atitudes que temos que tomar, e que às vezes até pensamos que seremos envergonhados mediante aquilo, mas vale a pena ser fiel a Deus. E às vezes o Senhor nos faz parar um pouco para recordarmos tudo o que Ele já fez por nós. Quantos e quantos milagres, eu tenho certeza que aqui muitos podem testemunhar. Quando esse momento chegar então à tua vida, analisa, lembra tudo que o Senhor já fez para você. Persevere no caminho, persevere na verdade. Tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, e Ele está conosco, não é assim? Não é essa a promessa que Ele nos fez? Que possamos tomar posse dessa promessa de Deus em nossas vidas, e não nos desanimar com qualquer circunstância que nos apareça. Isaías 61, 1, 3. Certamente João estudou sobre essa passagem de Isaías, e eu quero deixá-la bem viva também na mente de vocês nessa manhã. Isaías 61 fala: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos
e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que estão tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa ao invés de cinzas, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para a manifestação do esplendor da tua glória. Quantos carvalhos de justiça nós temos aqui hoje? Eu quero ser esse carvalho. Quando a gente vai ver a madeira do carvalho, dizem que ela é muito resistente, né? Eu acho que uma das maiores, você que é entendido, Augusto, umas mais resistentes, resistência, perseverança no Senhor. E João se lembra do que ele já conhecia sobre Isaías. Agora você quer ter um outro exemplo para você pensar que não é exclusividade nossa, esse grau às vezes de sofrimento que temos? O próprio Filho de Deus, Lucas 22, 39 a 34. Ao mesmo tempo que Jesus era 100% Deus, ele também era homem. E assim como eu e você, suscetível às alterações da carne, Jesus, de certa forma, sofreu o peso de ter vindo aqui e estar numa carcaça como essa nossa. Você quer saber o que aconteceu? Em Lucas 22, 39 a 44. Jesus sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Vejam que isso era um costume na vida de Jesus. De certa forma, ele, com certa frequência, ele ia sempre ao monte para orar. E o Monte das Oliveiras era um local já bem conhecido dele. Chegando ao lugar, versículo 40, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, assim como nós fizemos aqui nessa manhã de consagração. Pai, 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus tinha o hábito de ir ao Monte das Oliveiras, mas dessa vez existia algo diferente. Ele sabia o que ele iria passar. Havia chegado um momento. Havia chegado um momento que ele iria se entregar para a remissão dos nossos pecados. E ali nesse momento, a gente vê que tem algo diferente. Sim, lógico que ele sabia que ele iria sofrer. A crucifixão era o maior grau de punição que existia na época. Alguns eram enforcados, outros eram degolados, outros eram queimados vivos, mas a crucifixão era o grau pior que tinha de tormento na vida da pessoa. A pessoa não morria de imediato, ela ficava às vezes dias ali em sofrimento. Ele sabia o que o corpo dele iria passar, mas não foi isso que deixou ele dessa forma, não foi isso que deixou ele agitado, não foi isso que deixou ele agoniado. O que deixou ele foi o fato que em todo momento na vida de Jesus, você vê que o Pai estava sempre presente.
tudo que Jesus iria fazer, ele consultava ao Pai. Ele não tentava, apesar de ser Deus, ele consultava o Pai. E ali nesse momento, as nossas transgressões, os nossos pecados já começam a vir sobre ele, porque ele iria levar sobre ele as nossas transgressões, não é verdade? Hoje, eu e você somos salvos, somos puros, devido ao sacrifício de Jesus, amém? Ele sabia o peso que estava sobre ele, e provavelmente ali nesse momento o Pai se afasta, ele não sente mais a presença tão íntima do Pai, e isso o deixou extremamente agoniado. A medicina fala que para uma pessoa chegar a transpirar sangue, a pressão sanguínea dessa pessoa deve estar nas alturas, porque rompe os capilares próximos ali à glândula sudorípara, e a pessoa vai transpirar suor com sangue. Este era o grau do sofrimento do nosso Senhor. Mas Jesus, apesar de perguntar ao Pai se era possível afastar dele esse cálice, ele persevera, ele continua, porque ele sabia o propósito que ele veio desempenhar. E eu tenho certeza que cada um aqui nessa manhã sabe também o teu propósito. Foi bem simples o que ele ordenou. Antes de ser assunto aos céus, ele pede para os discípulos: ide e anunciai o evangelho a todo ser, toda criatura, para que um dia eles não cometam suicídio. Só faltou ele falar isso. Eu queria nessa manhã encorajar a cada um a cumprir esse ide. Não precisa de ir para fora do país, talvez no teu condomínio, talvez na sua proximidade, talvez aqui dentro da igreja. Há pessoas que estão passando por problemas, e às vezes a gente não consegue enxergar. Nós oramos aqui para que nossos olhos possam ser abertos, para possamos enxergar uma oportunidade de mudar a perspectiva na vida dessas pessoas, amém? Não é esse o nosso propósito? Perseverança, persistência, tenacidade, constância, qualidades de quem não desiste. Esses dois homens que acabamos de falar tiveram essa característica. Agora, olha que interessante, e às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu resolvo um problema, vem outro, resolvo este, vem outro, eu não aguento mais, eu estou a ponto de jogar a toalha. E olha o que Romanos 5 fala sobre isso. Pudesse aqui ficar citando exemplos de pessoas que passaram por tribulações, né, na Bíblia, eu ficaria a manhã toda. Paulo também é um deles, né? Ana, José, Jó, ficaria a manhã inteira citando nomes. O que vocês acham que nós não poderíamos passar? Não é verdade? E se você está passando por uma tribulação, tenha perseverança. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, de 1 a 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, essa graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Repitam comigo: aprendemos que a tribulação produz perseverança. Aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a confiança
A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Olha que interessante. É uma consequência. É como se fosse um ciclo. A cada tribulação eu fico mais forte, porque Deus vai me dar a vitória, e isso eu cresço espiritualmente, eu subo um degrau. No degrau acima vem mais uma, e eu vou crescendo assim sucessivamente. Sabe o que nos faz diferente dos outros animais, das outras espécies que foram criadas? Deus, quando afirma que nós seríamos imagem e semelhança dele, não é isso que ele fala? Eu estou lendo um livro sugerido por uma colega, que o título é exatamente esse, a imagem e semelhança de Deus. E aí ele aborda, naquele momento da criação, os animais sendo criados e o homem também foi criado, mas algo acontece diferente. Ao homem foi dado a incumbência de administrar ali o Éden, né? Ele tinha autoridade sobre todos os seres, mas na criação houve uma diferença. Deus cria o homem e a mulher e lhes dá o sopro da vida. Essa é a diferença. É o Espírito. Nós temos esse Espírito. E esse Espírito nos faz imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que eu perco agora o Espírito Santo em minha vida, depois da vinda de Jesus, eu perco a minha perspectiva. A Bíblia fala que Deus não anda junto do pecado. Então, se eu estou em pecado, eu saí da minha perspectiva. Então, a gente tem que vigiar em todo o tempo. Assim como Jesus pede para seus discípulos, orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Isso tem que ser uma verdade absoluta em nossa vida. Não pense que você é forte assim, meu irmão. Não pense. Seja sempre dependente. Seja sempre necessitado da presença do Espírito de Deus na tua vida, porque sem Ele não tem jeito. Romanos, e aí há um comentário que eu achei muito interessante, que aqui nessa Bíblia MacArthur, ele falando que Jesus então nos elevou à presença do Pai, né? E aí ele fala que foi rasgado esse véu. Hoje nós temos esse livre acesso ao Pai. E ele descreve aqui esse véu de uma forma robusta. Uma cortina, como se fosse uma cortina bem grossa, que eram as leis. Hoje em dia você tem livre acesso ao Pai. Você pode consultá-lo e acessá-lo a qualquer momento, mais rápido do que uma internet 5G. Não é verdade? Temos que ter essa intimidade com o nosso Pai. A intimidade, você só conhece uma pessoa se comer 1 quilo de sal com ela, não é isso? Não tem um jargão? É verdade, intimidade vem com o tempo. E só o tempo vai te proporcionar esse crescimento espiritual. Em Tiago 1,4, já estou acabando, gente. Tiago 1,4 fala aqui, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, mais uma vez, a gente vê aqui uma afirmação de que esse crescimento é necessário na nossa vida espiritual, e ele é aperfeiçoado a cada momento, não importando as circunstâncias, não importando as dificuldades, porque o Senhor é conosco. Agora tem um detalhe muito importante que me faz perseverar. Romanos 12:12.
A perseverança, ela não pode ser isolada. Eu posso ser perseverante, mas se eu não estiver em oração, eu não vou conseguir perseverar. Romanos 12:12 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na hora da oração. A oração é muito importante na nossa caminhada cristã. Esse ato que nós temos de consagração e oração, a gente tem recebido os frutos disso na nossa igreja, não é verdade? Eu costumo comparar a nossa vida cristã a um carvão. Eu era um carvão. Com o tempo a gente vai sendo transformado. E tem um jargão que fala que sob pressão o carvão vira diamante. Quantos aqui participam do esforço? Já perceberam na capa do livro o que tem ali? É um diamante. E nesse livro ele aborda exatamente isso, a nossa caminhada cristã. E já que a gente falou de oração, eu quero separar aqui um momento, para que a gente possa estar orando. Porque eu creio que Deus tem algo a falar ainda no coração de cada um. No tocante à perseverança, mas mais do que isso. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda esteja passando por um momento de tribulação e essa tribulação tem te limitado espiritualmente, esta é a manhã. Esse é o dia que Deus vai tirar isso da tua vida, para que você possa continuar a crescer. Eu queria chamar aqui o louvor. Meu filho. Vou pedir para a luz ser diminuída. Agora, nesse momento, eu quero que cada um possa fechar os seus olhos. Ninguém precisa saber de nada. Esse agora é o seu momento com Deus. Não que Ele tenha necessidade que você fale para Ele, porque Ele sonda o teu coração. Ele conhece todas as nossas limitações e dificuldades. Mas eu quero que de onde você está, você possa, num ato de reconhecimento, só levantar a tua mão, reconhecendo que você já não tem aguentado mais, você não tem conseguido dar o próximo passo, e quiçá até passado por momentos de depressão na tua vida. Eu creio que nessa manhã Deus separou esse tempo para que isso possa ser tratado em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, caia por terra todo impedimento agora. Reconheça que tu é falho, que tem limitações. Seja humilde. A humildade é uma característica tão presente na vida do nosso Senhor. Seja humilde e reconheça que você precisa dEle. E esse problema que tem te limitado, tem tirado o teu foco das promessas do Senhor na tua vida. Senhor nosso Pai, nós queremos agora entregar, Pai querido, reconhecendo que não há outra forma, Pai, pois nós somos limitados.
reconhecendo que Tu és um Deus que tudo pode. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, e o Senhor controla todas as coisas aqui desse mundo. Até porque o Senhor sabe que tudo aqui era bom. E que essa visão possa ser estabelecida na vida dos nossos irmãos. E se essa limitação tem causado, Pai querido, até falta de fé, que ela possa cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam ser agora retiradas dessas correntes, assim como estavam João. Que toda depressão, Pai querido, todo distúrbio de humor caia por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso aqui na igreja, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e que Tu és poderoso para fazer tudo, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai agora curando, Pai querido, restaurando, Pai querido, cicatrizando feridas antigas, Pai. Traga à mente deles, Pai querido, tudo que o Senhor fez já na vida deles, Pai querido, e que o Senhor quer continuar a fazer, porque o Senhor conta conosco, Pai querido, para estabelecimento do Teu reino aqui nesse local, Pai. Que possamos crescer mais e mais em Tua presença, Pai. Reconhecemos, Pai querido, que dependemos de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Foi pago um alto preço, Pai querido. Foi pago um alto preço. Pai, se ainda tem alguma vida aqui que não Te conhece, que ela possa enxergar esse momento como um momento especial na vida dela. Todos que estão aqui hoje, foi o Senhor que trouxe. Só tem um propósito para cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui nesse lugar. Sonda, Pai querido, os corações, Pai. Queremos estreitar o relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua graça. Derrama, Pai querido, o Teu poder, a Tua unção sobre cada vida aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Perseverar. Nós queremos perseverar.